Oi, queridos, bem-vindo no canal. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, clique no gostei para que esse canal seja expandido e a gente alcance um número grande de pessoas e que através da palavra de Deus elas possam ser abençoada, alcançada e restaurada. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E através da palavra de Deus, Deus vai te colocar de pé. O Espírito Santo vai te renovar e te restaurar. Quero fazer menção de um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 2, e o versículo 20, que diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Também quero ler em Filipenses capítulo 1 e o versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É esse texto que eu vou pregar, é esta história que eu vou contar. Eu vou pregar sobre decisão. Esta é uma história interessante, cativante, emocionante. Porque é a história de um homem que tomou uma decisão. Um homem que se decidiu servir a Deus. Um homem que era muito inteligente. Um homem que era influente e tinha muitos recursos naturais, mas era um homem que não tinha Deus no seu coração. Este homem é Paulo, e era conhecido como Saulo de Tarso, que significa um grande. Saulo tomou uma decisão. Saulo se decidiu a servir a Deus, a viver com Cristo e morrer com Cristo. O segredo não é só viver com Cristo até um certo tempo e chegar no meio da estrada abandonar Jesus. O segredo não é a gente viver com Cristo agora e amanhã não. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser fiel até o fim, então receberemos a coroa da vida. Paulo, que era Saulo de Tarso, ele tomou essa decisão, a qual a Bíblia vai dizer que Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Mas, primeiramente, a Bíblia diz que Saulo era um perseguidor. Saulo era um carrasco, um opressor, um ditador. Saulo não gostava dos cristãos. Saulo também não gostava dos servos de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que Saulo perseguiu, maltratou os cristãos em Jerusalém. A Bíblia diz também que ele estava associado na morte de Estevão, a qual a Bíblia diz que é o primeiro martírio. Então, Saulo era um homem mau. A Bíblia diz que ele era sábio, tinha muito conhecimento, porque ele estudou com Gamaliel. Mas só que o conhecimento ele não é o suficiente, não é o bastante.
Não adianta só conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não servir o Deus da Bíblia. Não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço e não servir o autor da Bíblia, que é Deus. Saulo, um estudioso, um religioso. Só que o conhecimento a gente busca nos livros acadêmicos, teológicos, mas a sabedoria não se conquista nos livros, nem na escola, nem teológico e nem acadêmico. A sabedoria quem dá é Deus que capacita o homem para falar do seu amor, para falar do seu evangelho. Então Saulo era um homem que tinha muitos conhecimentos, mas ele não era sábio. Porque o verdadeiro sábio é aquele que entregou a vida para Jesus. A Bíblia diz também que ele era religioso. E um religioso não é um servo de Deus. Um religioso é um tradicional, fanático por uma religião. Mas ele não serve a Deus. Ele serve a Deus por tempo, por época, por ano, tradição. Mas o servo de Deus, ele serve e adora a Deus todos os dias, todas as noites. Ele serve a Deus. Saulo não era um servo de Deus. Talvez você que anda com uma Bíblia, você que lê a Bíblia, mas não obedece, você não é um servo de Deus. Porque o próprio Jesus disse que aquele que ouvir as minhas palavras e guardar e colocar em prática é comparado a um homem que edificou a sua casa na rocha. Veio os vendavais e as tempestades sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas ele também falou: quem ouve a minha palavra, quem lê ou ouve a minha palavra e não guarda e não pratica, é comparado também um homem que edificou a sua casa na areia. E quando veio os vendavais e as tempestades sopraram contra aquela casa, ela caiu porque estava edificada na areia. Assim mesmo é para o homem que só lê. Se ele lê e não pratica, ele é comparado à casa edificada na areia. Mas se ele lê, ele guarda e pratica, ele é comparado à casa edificada na rocha, que é Jesus. Voltando para o texto, Saulo, ele tinha muitos recursos naturais. Paulo tinha, posso dizer, ele estava estabilizado, mas só que o dinheiro compra quase tudo. O dinheiro não compra todas as coisas. O dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra remédios, mas não compra a saúde. Aleluia. O dinheiro compra quase tudo, mas não compra a salvação. E também não compra a vida eterna. Jesus não se vende. Glória a Deus. Então Paulo, ele era influente. Paulo era um religioso. Mas Paulo não era um servo de Deus. Você quer ver? A Bíblia diz que ele odiava os cristãos. Paulo tinha no seu coração rancor, sede de sangue, porque ele maltratava os seres humanos, os servos de Deus. Ele colocava na prisão, açoitava, maltratava, perseguia os crentes. Paulo era um homem mau. Mas a Bíblia diz que um dia Paulo fez uma carta e o imperador assinou, e Paulo, essa carta era para autorizar ele a arrastar ou perseguir os cristãos que estavam em Damasco.
os crentes que se refugiaram em Damasco, fugindo de Jerusalém. E Paulo foi para lá. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, Paulo teve um encontro com Jesus. Sabe como Jesus apareceu para ele? A Bíblia diz que Jesus apareceu para ele como o sol da justiça que brilha no poente. Oh, glória a Deus! Quem consegue olhar para o sol ao meio-dia? Ninguém consegue. Paulo, quando olhou, caiu. E a Bíblia diz que ele caiu cego. E ele ficou ali no chão cego. Paulo pensou que ele fosse morrer naquele lugar. Paulo pensou que ele não fosse sair vivo dali. Porque na mente de Paulo, com certeza ele deveria morrer por todas as maldades que ele cometeu. Mas o Senhor não fez isso com ele. O Senhor não matou Paulo. E a Bíblia diz que Saulo foi levado pelos homens e colocaram ele numa casa. Paulo ficou hospedado ali. Mas à noite, naquela cidade havia um homem de Deus chamado Ananias. E o Senhor desceu e disse: Ananias, te levanta, desce a rua e vai até numa casa ou naquela casa, e lá tu vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, e ali tu vai orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Tu vai orar por ele e eu vou devolver a visão. Quando Ananias se levantou, a Bíblia diz que Deus desceu lá no quarto de Paulo, e Paulo também teve uma visão. Nesta visão, um homem chamado Ananias procurava por ele, e quando o encontrava, orava por ele, e ele era curado da visão. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Ananias se levantou, procurou por Paulo, e Paulo naquele momento foi encontrado por Ananias, e naquele momento Ananias orou por Paulo, e Paulo recebeu a visão. Paulo também recebeu o Espírito Santo, porque Paulo se converteu ali. Paulo, agora depois de curado, Paulo entendeu, Paulo compreendeu o que ele não compreendia. Por que os cristãos que ele perseguia, que ele dava a opção para eles, se eles negassem, não falassem Jesus, Paulo não perseguia, eles não aceitavam esta opção, porque eles preferiam sofrer. Por que eles preferiam ser açoitado, ser lançado na prisão, ser chicoteado, do que negar a Cristo, do que abandonar a fé? Paulo agora começa a entender, porque naquele momento Jesus teve misericórdia, porque naquele momento, dentro do quarto de Paulo, desceu a bondade e a misericórdia do Senhor sobre ele. Porque Paulo, na mente dele, ele deveria ficar daquela maneira cego por resto da vida, pelas maldades que ele fez. Mas o Senhor teve misericórdia dele, curou ele, devolveu a visão para ele. E agora Paulo conheceu quem era Jesus, quem era o Deus dos cristãos, quem era o Deus dos irmãos, dos servos de Deus. Paulo se entregou. Paulo tomou uma decisão. Paulo se decidiu deixar de lado a religião. Paulo deixou de lado também todo o seu orgulho. Não quis saber do conhecimento que ele tinha, ou dos conhecimentos que ele tinha. E Paulo também não quis saber se ele era um homem influente ou não. Ele se entregou a Cristo. Ele se decidiu. Ele fez uma confissão, entregando a vida para Jesus, de servir a Cristo, aleluia, até a morte. Neste versículo aqui Paulo fala, glória a Deus, porque quando nós lemos
O versículo 20 de Gálatas, capítulo 3, Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo. Paulo, quando ele se converteu, quando ele tomou uma decisão e confessou a Cristo, naquele momento ele recebeu o Espírito Santo e o amor de Cristo foi derramado dentro dele. Naquele momento, Paulo morreu para o pecado. Paulo morreu, porque até ali ele era salvo. E depois da conversão dele, o Senhor trocou o nome dele, chamando ele de Paulo, que significa o pequeno. O Senhor estava dizendo, quando tu era salvo, tu queria ser o grande, mas o grande sou eu. E agora tu é o pequeno, porque tu vai falar do grande que sou eu. Porque a partir daquele momento, Paulo já não falava dele, mas Paulo falava de Cristo, do amor que o encontrou, do amor que o escolheu, do amor que o conquistou, do amor que o salvou naquele momento. Paulo se apaixonou por Cristo, Paulo se apaixonou por Deus, entregou ou abandonou tudo e se lançou no reino. E a Bíblia diz que ele se tornou o maior missionário de todos os tempos. Porque Paulo agora estava morto para o mundo. Agora ele se sentia que ele tinha sido crucificado com Cristo e já não vivia mais. Porque Paulo não conseguia sentir ódio, mágoa, sede de sangue. Tudo que ele sentia agora era o amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus pelos cristãos, o amor de Deus pelos servos de Deus. E agora Paulo, aleluia, ele tomou essa decisão, largou tudo e agora ele segue. Paulo não era um discípulo de Jesus, não fazia parte dos 12. Paulo nunca viu o rosto de Jesus, como João e Pedro viram. Mas Paulo se apaixonou pelo Senhor que os discípulos e que os cristãos seguiam. E naquele momento Paulo fez uma confissão, aleluia, como Pedro fez uma confissão. Pedro, quando conheceu Jesus, quando Jesus o encontrou, Pedro tomou uma decisão. Pedro decidiu servir a Jesus, abandonou tudo, abandonou barco, redes, tudo, e seguiu a Cristo. E lá na frente Pedro prometeu a Jesus que serviria a ele por toda a vida. Porque Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, por onde quer que tu for. Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, agora eu estou convencido, agora eu estou decidido, tomei uma decisão e ir contigo. Se for preciso, ir contigo ao tribunal, ir contigo ao julgamento, ir contigo ao Calvário, se for possível, morrerei contigo. Jesus olha para Pedro naquele momento, olha só, irmãos, e disse: Pedro, tu não está pronto a ir comigo. Jesus não disse que Pedro não deveria fazer a promessa. Tu não está pronto. Mas Pedro disse: sim, Senhor, eu estou pronto. Jesus disse: não, tu não está pronto, Pedro. E Pedro disse que estava pronto, porque o Senhor conhecia Pedro. Voltando para o texto, depois eu passo nessa outra parte. Voltando para o texto, ele diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há uma sintonia entre ele e Jesus agora, porque está escrito lá em João capítulo 15, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Oh glória! Jesus ainda disse: se o galho não tiver enxertado na árvore, nada podereis fazer. Havia uma sintonia entre Paulo e Jesus. Paulo agora, convicto, ele está dizendo: eu já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, eu já não mando mais na minha vida. Eu já não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade do Senhor Jesus. Estou fazendo a vontade de Jesus, já não faço mais a minha vontade. Paulo se vê agora um novo homem, porque o velho homem ficou no passado, o velho homem ficou com Saulo. Agora ele se vê um novo homem, Paulo de Tarso. Um novo homem criado em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. E Paulo diz agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E no mesmo texto, Paulo diz, glória a Deus, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Paulo está dizendo, mesmo vivendo em carne, mas ele estava dizendo, farei tudo para agradar o meu Senhor. Farei tudo, aleluia, para agradar aquele que me deu uma chance, uma nova chance. Aquele que poderia ter me deixado cego por toda a vida, mas ele me deu uma chance. Ele me libertou. Aleluia, hoje estou livre. Hoje estou livre e liberto para servir a Deus. Paulo agora está convicto que ele vai servir a Deus por toda a vida. Voltando para o texto, ainda diz assim, ó, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oh, Paulo agora entende que o Senhor o amava. Paulo entende por que os discípulos, por que os irmãos, por que os cristãos sofreram por Jesus. Porque Jesus o amava e eles também amavam Jesus. Agora Paulo está dizendo, aleluia, Paulo está dizendo agora neste texto, aleluia, ele se entregou, ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, Paulo está dizendo, por ele ter me amado, ele se entregou por mim. Paulo agora entende que Jesus carregou uma cruz que era dele, que Jesus se tornou pecado por ele, que Jesus se tornou maldito por ele, e que ele não merecia aquela oportunidade, mas Jesus levantou ele. E agora Paulo está dizendo, por esse motivo te servirei por toda a minha vida. Paulo está dizendo, vou servir a Deus até a morte. O importante, irmão, é isso, é servir a Deus tanto na bonança como na escassez. É servir a Deus na saúde, mas servir a Deus também na doença. Servir a Deus quando tudo está ocorrendo bem, mas servir a Deus quando tudo vai mal. Servir a Deus quando todo mundo está te abraçando, mas servir a Deus quando as pessoas se afastam de você. Servir a Deus, glória a Deus, quando nada te falta, mas servir a Deus quando está te faltando tudo. Paulo está dizendo, por ele eu morrerei. Paulo está dizendo, eu estou decidido a morrer com Cristo. Oh glória, aleluia. E lá em Filipenses capítulo 1, o versículo 21, Paulo dizia, porque para mim viver é Cristo. Paulo está dizendo agora, o meu viver agora é para Cristo. Paulo está dizendo, eu passei a minha vida inteira cego, perseguindo os irmãos, perseguindo a Deus. Porque Paulo teve um encontro com Jesus, e o Senhor dizia para ele, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo dizia, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou aquele que tu persegues. O Senhor está dizendo, Paulo, tu está me perseguindo por quê? Por que tu está me perseguindo, Paulo? Paulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo Jesus. Significa que eu e você temos um dono. Jesus é o dono da igreja. E agora Paulo, convicto, está dizendo, Cristo vive em mim. A partir de hoje eu vou fazer a vontade de Cristo.
A partir de hoje eu vou fazer a obra do Senhor. A partir de hoje, custa o que custar, mas eu vou me tornar como um dos discípulos, como um dos cristãos que sofreram. Paulo está dizendo: se eu passar pelo julgamento, não me importa. Se eu for à prisão, também não me importa. Paulo está dizendo: se eu for espancado, também isso não me importa. Se eu for chicoteado, também não me importa. Se eu for abandonado, Paulo está dizendo, tanto faz, tanto fez. Mas Paulo está dizendo: mas eu vou servir a Deus. Servirei a Deus em todas as circunstâncias e dificuldades da minha vida. Paulo foi mudado. Paulo foi transformado. Paulo recebeu Cristo e o amor de Deus no seu coração. Por isso Paulo agora está aqui comigo. Aleluia. Paulo, olha o que ele fala aqui no último, aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele fala assim, ó: viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo está dizendo: a partir de hoje eu vou viver para Cristo. A partir de hoje eu perdi muito tempo com coisas que não me levou a lugar algum, coisas que não me beneficiaram. Paulo está dizendo: a partir de hoje eu vou viver para Cristo. A partir de hoje eu vou recuperar os tempos perdidos. Vou restaurar aquilo que eu arruinei. Porque Paulo andava perseguindo os cristãos, mas a partir daquele momento Paulo começou a viajar. Paulo começou a ir a muitos lugares, cidades, levando o Evangelho, falando de Jesus, dizendo que Jesus é amor, que Jesus é perdão, que a misericórdia dele não tem fim, que ele perdoa e que ele transforma o mais vil pecador numa nova criatura. E a Bíblia diz que Paulo pregou o Evangelho. E quando Paulo pregou o Evangelho, a Bíblia diz que prenderam Paulo, sentenciaram Paulo até a morte. Então, voltando lá para Pedro, depois eu volto aqui. Pedro disse que estava com Jesus, que ia com Jesus até a prisão. Mas Jesus disse: Pedro, tu não está pronto, tu vai falhar. Tu ainda vai deslizar e vai cair no caminho. Tu ainda vai me abandonar. Tu vai me deixar para trás. Pedro disse: não, Senhor, não vou fazer isso. Jesus disse: tu vai dizer que não me conheces 3 vezes antes que o galo cante. E assim aconteceu. Pedro falhou. Pedro caiu, Pedro deslizou. Mas a tradição diz que quando Jesus ressuscitou, ele encontrou Pedro na beira da praia. E ali, Jesus chama Pedro e disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do